oferecer, então, a oportunidade aí de estar trabalhando para vocês ou ser indicado por vocês. Então, eu chamo hoje uma colega, uma conterrânea minha, que é a Cristiana Garcia, a Cris Garcia, que está hoje no Espaço Gourmet, aí aceitou esse desafio de fazer a comercialização de bebidas, delícias da culinária. Ela é presidente do Polo Gastronômico do Vale do Taquari, tem uma experiência bem bacana e vai falar um pouquinho do trabalho dela. Rapidinho, né, Cris? Sim. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, né, nessa soma de esforços, divulgando os nossos trabalhos e convido vocês a vir nos prestigiar, mesmo que não seja nos eventos. Temos um espaço muito gostoso, principalmente com uma comida gostosa, né? Um ambiente harmonizado com arquitetura, comida e muita coisa boa. A gente vem de Lajeado para mostrar um pouquinho daquilo que a gente... Dia 28 de fevereiro, a mostra Casa Beach e tudo que tem nela para vocês usufruir. Obrigada, Cris. Por favor, aí, ó, o garçom tá passando. Desfrutem. A gente tem na Casa 86, a Casa Nature, que é uma casa que foi conceituada e produzida pela Jaqueline Zarpellini, que é arquiteta e também diretora da loja Ideli de Xangri-Lá, que também vem contar um pouquinho, né, Jaque, aí do teu trabalho. Boa noite, estou muito feliz de participar da mostra Casa Beach, né, com a Casa Nature, feita pela Ideli, que é a empresa que eu dirijo. Estou há 14 anos aqui no litoral, algumas pessoas eu já conheço. Me mudei há pouco tempo para uma loja maior, né, porque o litoral precisa de espaço, né? Então a Casa Nature trouxe um ar mais de praia, de bem-estar, a proposta desse espaço e a pessoa chegar nesse espaço e se sentir abraçada. Então, convido todos a depois visitarem a Casa Nature, que foi feito com muito carinho. Esse evento é bem importante não só para o Gaia, mas também para o litoral. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Jaque. Então, tanto a Demelo como nossos expositores têm condições diferenciadas de negociação. Então, caso vocês tenham os clientes e queiram trazer para uma mostra, tanto de comprar um decorado de forma completa, ou comprar um outro imóvel e decorar de forma semelhante, ou em algum outro condomínio, a gente tem aí um elenco de fornecedores que a gente pode recomendar e garantir. Antes de chamar as estrelas, eu quero só lembrar para vocês que a gente vai até dia 28 de fevereiro, de quartas a domingos, das 15 às 22 horas, e a gente tem uma série de mini-eventos, a começar por os talks, nas quartas, quintas-feiras e sexta e sábado, mais voltado ao entretenimento. Amanhã, para quem gosta de nativista, com João de Almeida Neto, a Casa Viva, que é a empresa que está aí na Casa 85 também, expondo seus produtos, seus serviços, está trazendo para nós Estrelas da Noite e compartilhar aí com a gente muito conteúdo interessante. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse espaço para poder falar um pouco sobre o que a gente ama, né? Que é arquitetura, quer falar um pouco de urbanismo e tentar organizar, né, de uma certa forma uma cidade melhor, né? Falar um pouco sobre isso. Eu queria primeiramente agradecer a Josi pelo convite. A mostra está incrível, está muito, muito bacana. A gente fica muito feliz em eventos como esses aqui no litoral, porque eu acho que isso engrandece, né, os fornecedores daqui, os profissionais daqui, né? Então a gente mostra realmente a qualidade do nosso litoral. E tiveram essa coragem de fazer uma mostra, eu sei que foi em pouco tempo, né, conseguiram organizar tudo isso, parabéns, eu dou os meus parabéns aí para isso, eu sei que é um desafio.
Parabenizar também a D1 e a Demelo, né, que são do papo. Quero trazer um pouquinho o que é o mercado do litoral. Hoje o nosso mercado é extremamente pujante, eu acho que muita gente fala sobre isso, né? Se nós formos analisar, a região que mais cresce em número de habitantes é o litoral. A gente teve várias coisas que aconteceram nesses últimos tempos, pandemia, a questão das enchentes, etc. E foram situações que fizeram muita gente olhar para cá e ver como o litoral é um espaço que dá para morar, para viver muito bem, e que já existe muitos profissionais, muitas pessoas fazendo algo muito especial aqui, muito diferenciado. E olhar para esse mercado, que nós estamos falando do litoral como um todo, nós estamos falando de 6 bilhões de reais, mais ou menos, de VGV, que a gente consegue ver dentro do litoral. Em 2025, esse número já superou, né? Nós temos o VGV apontado, por exemplo, de Capão da Canoa, de 1,9 bilhão e de Xangri-Lá, 1,7 bilhão. Esse é um número muito expressivo, se nós formos analisar em empreendimentos, e a gente consegue ver o tamanho desse mercado. Então, por isso que esse papo hoje é importante. Esse papo é importante porque a gente precisa pensar nas nossas cidades, porque nós estamos tendo muito mais pessoas vindo morar no litoral, nós temos muitos empreendimentos acontecendo, e a gente precisa pensar na cidade, pensar na qualidade de arquitetura, pensar em como que nós vamos fazer daqui para frente. Muita gente vindo morar aqui, e a gente precisa desenvolver isso da melhor forma possível. Então, para participar desse papo, a gente chamou, né, a CAI, nós chamamos 2 grandes arquitetos aqui da nossa região. Primeiramente eu vou me apresentar, para quem não me conhece, eu cheguei aqui e não me apresentei, né? Sou William Maurinho, sou arquiteto. O meu escritório, a gente trabalha com arquitetura residencial e também corporativa, com um olhar bastante estratégico sobre todos esses pontos. E hoje eu estou como presidente da ACAI, da Associação Central de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte. E eu quero convidar os dois convidados especiais aqui, o Blásio Júnior, que é um arquiteto também que é voltado para a arquitetura residencial de alto padrão, reconhecido pela extrema qualidade e também um grande artista, né? E o Gieser Pereira, que também está aqui, que também é um arquiteto que desenvolve muitos empreendimentos imobiliários. Então nós temos 2 lados aí muito interessantes para a gente acrescentar nesse papo aí. Por favor, venham aqui para cima. Acho que tá aqui o... Vou pegar aqui o... Obrigado. Querem dar fala? Oi. E aí, qual é a expectativa de vocês para esse nosso papo hoje? Bom, Maurinho, pode ser Maurinho, né? pode ser, Pode ser Maurinho. que sabe. Primeiro, o Maurinho, não sei quando que ele fez o convite, foi essa semana. Sim. E ele me falou assim, vamos bater um papo, né? Uma roda de cadeiras aí. Eu falei, vou chegar numa salinha ali, a gente vai conversar. Assim como a gente fala com o pessoal da CAI, colegas mais próximos. E essa coisa das cadeiras, da luz, me amedronta um pouco. Então, eu sou um cara um pouco mais introvertido, mas eu acho que vai ser tranquilo, né, a gente falar sobre o que a gente gosta e o trabalho que a gente faz. Então, acho que vai ser super tranquilo. Obrigado aí pelo convite, pela presença do pessoal. Espero que dê tudo certo. Não conhecia um colega aqui, né, pelo menos pessoalmente. Então vai ser legal a gente bater esse papo. Boa noite a todos. Meu nome é Gieser, prazer. Agradecer também o convite, fiquei bem feliz, principalmente porque semana passada teve aqui o Mário Quintana, que é um profissional que eu admiro muito o trabalho, e daí na semana seguinte nós sermos convidados, uma responsabilidade, né, Blásio? E vamos tentar
trazer um pouco do que a gente conhece aqui do mercado, enfim, de arquitetura. Também tem um pouco de timidez, confesso, mas vamos lá, vamos encarar. Bom, eu não sou do tímido, tá? Eu não sou o cara tímido, mas vamos lá, vamos conversar. Eu pensei a gente dividir um pouquinho em 3 blocos, falar um pouco sobre o cenário e que a gente está hoje e as tendências de mercado aí, né? Depois no segundo bloco falar um pouquinho como a arquitetura como um valor, né? Então como que a arquitetura realmente agrega valor dos empreendimentos, das casas, das construções. E depois vamos encerrar falando um pouquinho sobre cidade, né? E o futuro aí da nossa região. Acho que dessa forma a gente consegue separar um pouquinho esses blocos e eu acho que a gente consegue funcionar muito bem. Pode ser? Legal, vamos lá? Vamos lá. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o cenário, né? O cenário aqui do litoral. Na concepção de vocês, assim, o que vocês acham que mudou o perfil do cliente do litoral? Como é que esse perfil do cliente mudou com o tempo? Ele vem mais para fazer investimento, vem para cá mais pelo estilo de vida, vem para cá para morar com moradia definitiva. Como é que é esse perfil desse cliente? Conta para nós um pouquinho aí, Blasio, o que tu acha dessa linha aí? Beleza. Antes de falar do perfil, a gente acabou não se apresentando, a não ser a tua apresentação. Ele falou de um grande arquiteto, eu meço 1,90, praticamente passa, na grande maioria da semana, dentro das obras. Então, eu tenho um escritório de arquitetura aqui no litoral, faz algum tempo. O nome do escritório é Galeria 733, para quem não conhece. E tem uma sede em Porto Alegre, que quem cuida, quem gerencia lá é o nosso sócio, o Guilherme de Almeida, que está aqui, um rapaz bonito ali, um pouco mais baixo. E trabalha comigo a Juliana, a Patrícia está louca para falar, e tem outras pessoas, né, o Rodrigo Algaia, a ter esse contato maior, né, com o pessoal de fora de Porto Alegre, e lá a gente também tinha outras 2 sedes. Então, essas reuniões na Unicinos, mas descobrimos que, mas só para contextualizar, né, então a gente tem essa experiência com o público da grande Porto Alegre, faz projetos para fora, São Paulo, Brasília, enfim, e a gente, a não ser que é um arquiteto super tradicional do litoral, de fazer casas com telhado, né, num estilo mais litorâneo, que tinha inclusive paredes barra-vento ou quebra-vento, né, um arquiteto mais tradicional que trabalhava com madeira, telhas, enfim. Então a gente passou por um processo difícil, assim, né? A minha saída da universidade foi ali em 2011 e ali a gente começou a enxergar essa transição de executar casas aqui no local, né? Aqui na região, essa transição da arquitetura mais que era com telhadinho para fazer construções sem telhado, platibanda, né? Cortar total ou embutir esses telhados, não que não tenha. Né? Então, isso na época eu lembro que era um pouco mais complicado, apesar do escritório. Quando a gente chega para atender um cliente um tempo atrás, né? Eu quero fazer uma casa de praia e eu vou investir alguns mil, hoje alguns milhares de reais. Então, o valor é muito maior, né? A gente sabe que tem muitas casas aqui que são muito melhores do que as casas que as pessoas vivem na Grande Porto Alegre, Caxias, né? Então, e faz também com que essas pessoas venham com uma maior frequência. Se tinha um perfil, né, de casa da praia, apartamento da praia, ser até os móveis, né? Os móveis mais velhos, aquela situação de nós vamos passar só pouco tempo, né? E hoje não, hoje a gente tem realmente um perfil de cliente que vê muito valor nesse investimento. Géser, então aproveita também, te apresenta. Pois é. E depois, na sequência, acho que pode falar um pouco sobre esse perfil de cliente. Tá bom.
Eu sou formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou formado há pouco tempo, mas trabalho já há um bom tempo com arquitetura. Eu trabalhei um bom tempo no escritório ainda durante o período da faculdade. Eu fiquei bastante tempo lá na universidade. Eles quase tiveram que me expulsar de lá. Mas foi assim, um aprendizado bem bacana, porque eu sou natural daqui, né? Então essa minha ida para Porto Alegre, fazer a faculdade lá, eu acredito que trouxe assim, uma bagagem, um olhar de fora, um olhar crítico até para o que acontece, para o que é desenvolvido. Isso foi interessante sim para o escritório. Hoje aqui está o Gelton e o Giovanni representando a equipe. Nós temos escritório em Capão da Canoa e eu tenho escritório em Criciúma também, nesse momento. Mas o grande foco de empreendimentos, de projetos, ele fica concentrado aqui no litoral. A ida para Santa Catarina é muito mais numa busca por mão de obra, que aqui é um pouco difícil assim, de conseguir mão de obra, né? Um pouco. E, claro, eu gosto de Santa Catarina, muita gente aqui é de Santa Catarina, né? Então a gente tem assim, uma relação. Falando do perfil, o que mudou? Como vocês já deram aí um spoiler, né? A praia, principalmente assim, ali até o início dos anos 2000, quando começaram os primeiros condomínios, ela era vista mesmo como aquela casinha de praia, uma casa simples, né? Muitas vezes se colocava até um mobiliário que podia ser roubado lá, porque que acontecia muito, era quase um faroeste à beira-mar, assim, né? E isso mudou drasticamente nesses últimos 26 anos aí, né? Então, como o Blas comentou, hoje a casa do cliente na praia é quase sempre muito melhor do que a casa de moradia dele. De repente já tem aí um plano de daqui a pouco virem todos morar aqui, né? Já estão se planejando isso a longo prazo. Mas o mercado, de certa forma, assim, não se sabe exatamente se o cliente foi subindo a régua e o mercado acompanhou, ou se o mercado foi subindo a régua e o cliente acompanhou, né? Mas isso é bem visível em todos os níveis de empreendimento. Se você pegar as casas, como o Blas comentou, mas não só as casas, como os empreendimentos verticais, como os condomínios fechados, o nível de qualidade de infraestrutura, de arquitetura, ele evoluiu muito, ele cresceu muito, né? O investimento que um incorporador fazia na infraestrutura de um condomínio lá nos primeiros, ele hoje deve se comparar. Existe um investimento muito maior, por quê? Porque os clientes pagam por isso, eles veem valor na praia, a praia deixou de ser lá um lugar para ir no final de semana, quando sobra um tempo, e também teve a questão da pandemia, né? Que mudou esse olhar das pessoas para a praia, que trouxe muito mais moradores. Então, assim, eu vejo como a praia tem ainda muito potencial, acredito que tem muito a crescer. Daqui a pouco eu vou começar a falar o que a gente vai falar no terceiro bloco. Vou parar por aqui. Uma coisa, eu vejo também em o investidor, né? Como a gente vê, além da casa do cliente final, né? Como há também muitos investidores aqui, né? Entendendo, né, essa dinâmica de valorização, né, que acontece aqui. E eu vejo realmente esse tipo também de cliente aumentando cada vez mais, né? Eu acho que é um nicho de mercado bem interessante e acontece de todos os tipos, né? Tu tem desde do estúdio para daqui a pouco um Airbnb, e tu tem as casas dentro desses condomínios clubes e etc, né? Então cada vez mais isso tem acontecido. E falando um pouquinho sobre a gente consegue ver muito claramente, né? Ou pelo menos conseguia ver muito claramente em Capão da Canoa, a gente vê muitas construções de prédios, né? E em Xangri-Lá muitos tem essa lagoa maravilhosa aí que o pessoal está investindo de alguma forma em condomínios também. E a gente tem também acontecendo alguns prédios, né, em Xangri-Lá. Então essa lógica está mudando um pouquinho,
né? Mas o que vocês veem assim como as tipologias que tendem a crescer mais aqui no litoral? Se é o vertical, se é os condomínios horizontais, se é o retrofit também, né? A gente já tem um centro, né, por exemplo, de Capão da Canoa, que já está começando a ficar mais envelhecido. Nós temos algumas questões, por exemplo, até em Atlântida ali, né, de prédios um pouco mais antigos. Então o retrofit também daqui a pouco começa a ser um tipo de tendência, né? Mas qual que vocês realmente veem como tendência hoje para o litoral? Acho que pode começar contigo, já. É difícil contigo. Então, assim, eu acho que é difícil de apontar uma tendência porque cada lugar tem as suas particularidades, né? Por exemplo, como tu comentou, Maquiné agora está se abrindo para os condomínios fechados. Maquiné aprovou lei para condomínios fechados, se eu não me engano, em 2019. Só que existe todo um processo de amadurecimento, né? Uma prefeitura, quando ela muda um plano, começar a discutir plano, né? Provavelmente o que vai ser implantado vai levar alguns anos até aquilo se consolidar, porque existe toda primeiro assim, uma forma de trabalho da própria, com o objetivo de chegar a um melhor resultado para a cidade, né? Então o Maquiné aprovou essa lei em 2019, agora nós estamos, o escritório tem 2 projetos em Maquiné que foram lançados e estão iniciando obra. Mas sabemos já de um movimento de incorporadoras para ter muitos futuros condomínios em Maquiné. Para quem não conhece ali a região, é linda, né? Tá tão próxima de Atlântida quanto Xangri-Lá. Se você sair de carro aqui do Gaia em direção a Maquiné pela RS 407, a distância que você vai chegar nesses condomínios é o mesmo tempo que você vai chegar. E ali tu tá com Lagoa dos Quadros de um lado, Lagoa dos Malvas do outro, Rio Tramandaí, Serra Geral, é um espetáculo. Aqui pro morro aquele morro alto, tem um condomínio ali também, Green Sales, né? Sim. Nós fizemos uma casa ali, é espetacular. Enfim, é um turismo de massa diferente do nosso turismo aqui, né? O turismo das pessoas que vêm para cá, não ser aquelas que ficam realmente nos centros, presas ali. Não digo presas, até mais soltas, né? Uhum. No centro da cidade, onde tem os edifícios, né? A gente quer botar o pé na grama, desce do edifício, vai até uma praça, põe o pé na grama, tá tudo certo. Uhum. Apesar da gente ter isso nos condomínios, os condomínios são praticamente bolhas, né? Então a gente tem que sair até o centro, muitas vezes as pessoas não vão. Então é um turismo muito diferente, né? As pessoas acabam vindo para cá para ficar dentro dos condomínios e, claro, curtindo seus clubes privados, enfim. É um uso um pouco diferente. Não dá para fazer esse comparativo, pelo menos em relação aos condomínios horizontais em Florianópolis. Sim. Mas que lá vai funcionar, tem comércio na rua, enfim, né? Eu falei como sendo assim mais um morador daqui, algo que me deixa tranquilo é poder sair de casa. Eu moro fora de condomínio, uma casa de bairro, e saio para andar de bicicleta com as crianças, saio para correr, enfim, vou até a CPE, né? E eu tenho, sei lá, inúmeros amigos. Mas também, né, nos encanta aquela questão de estar seguro dentro de um condomínio, né, de poder soltar as crianças e elas vão no salão, vão na piscina e tu sabe que elas não vão sair dali, né? Mas o que eu torço é para essa expansão e esse olhar, daí sim para essa grande bairros atrativos, enfim, coisas mais próximas, mas que tenham mais acesso, né? Não aquela vamos desmatar, tirar a vegetação e ocupar até lá. Mas é uma coisa um pouco mais complicada, né? Então a gente não pode, eu não falo assim de uma maneira a frear a construção, mas a gente fazer de uma maneira mais qualificada e pensando nesse futuro, né? E mesclar, talvez, né? A gente não precisa fazer só condomínios, a gente pode criar soluções diferentes. Sim. Né? Tu falaste antes em plano diretor. Para quem não entende tanto dessa parte, o que o plano diretor é tão importante? Por que se fala tanto em plano diretor? Né? Toda vez quando o município vai mudar o plano diretor, parece que acontece aquele burburinho. Né? Porque, na verdade, o plano diretor ele vai criar as diretrizes da cidade.
Então ele vai criar a estratégia da cidade como um todo. Então ele vai dizer onde a gente vai verticalizar mais, onde a gente vai adensar mais, ele vai dizer quais são os regramentos que a gente está imaginando, vai provavelmente indicar locais onde nós vamos ter uma expansão de condomínios ou de loteamentos, etc. Então tudo isso é muito importante, né? E muitas vezes é deixado um pouco de lado pela comunidade no geral, né? Muitas vezes a cidade não é boa nisso ou não é boa naquilo, né? Mas às vezes a gente não entende que esse planejamento ele acontece lá atrás, nessa lei do plano diretor. Então agora Capão da Canoa vai mudar o plano diretor. É como tu falou, ninguém quer frear absolutamente nada, mas eu acho que a gente deve pensar assim, né, num desenvolvimento de uma cidade agradável pra gente. Até porque, convenhamos, a gente quer ter uma cidade de praia, uma cidade agradável, uma cidade onde as pessoas possam transitar, onde as pessoas possam caminhar, possam viver bem, até mesmo pensando nesse público que está vindo morar aqui. Então imagina, essas pessoas que estão vindo morar aqui agora, elas querem realmente uma cidade agradável, porque muitas vezes tu tem aquele recorte da experiência do verão, né? Mas quando tu vier para o inverno, é importante que tenham vários elementos na cidade, equipamentos urbanos, organização das vias, que sejam agradáveis para as pessoas que vão utilizar. Então a gente tem que pensar nisso, né? Então acho que essa discussão agora ela é bem importante. E indo ao encontro disso, eu queria perguntar para vocês, o que na visão de vocês, quais os erros que o litoral não pode mais repetir? Estamos falando de vários pontos aí, né? Mas eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre... Nós temos muitas coisas positivas, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode repetir de erros. Na opinião de vocês, o que a gente pode apontar? De repente o Blas começa que ele tem uma visão de fora aí, vai ser legal. Vamos lá. Eu arremato. Depende dos erros, né? Vamos dizer assim, eu vou falar como usuário, né? Como um morador de Capão da Canoa. Eu moro bem pertinho ali da divisa com Xangri-Lá. O próprio escritório fica do lado da casa. Então, assim, coisas que eu passo dificuldade. Então, durante o verão, por exemplo, a gente tem aí talvez uma população, estou um pouco desatualizado, mas Capão da Canoa deve ter 60, 65 mil habitantes. No verão deve chegar a 150, talvez. A gente precisa de um hospital, uma clínica. Hospital nem se fala, né? Mas uma clínica, talvez, de qualidade, a gente não tem. Então, eu que sou morador de Capão, a gente utiliza, entre clínicas particulares, a postos de saúde que atendem super bem, né? Assim, essa organização tanto de Capão quanto Xangri-Lá, a parte de saúde administrativa e urbana, ela é muito bem organizada. Mas chega no verão, a gente tem uma superlotação, né? Sim. Então, sei lá, esses dias tive um episódio, meu guri plantou bananeira em cima da mesa, caiu em cima do prato e cortou o queixo. Meu Deus. E a gente já se olha assim, para onde é que a gente vai? Vamos para Porto Alegre. Mas não, né? A gente está numa baita de uma cidade, vamos até o hospital. E daí tu sai do hospital, e daí tu vai para uma clínica, daí tu fala com outra pessoa, tu fala com um médico, até chegar num posto, né? E o posto tem um excelente atendimento, assim, uma coisa incrível, mas eu vejo muitas pessoas, né, me ligando, assim, clientes. A gente acabou de fazer uma entrega agora de clientes que estão tranquilos, veraneando, estão jantando essa hora, mas assim, aconteceu alguma coisa, sei lá, alguém se machucou, se cortou, para onde vai? E o primeiro a ligar somos nós, né? Vou ligar para mim, para o Vinícius, o Guilherme, o Patrício. Onde é que tem hospital, onde é que tem clínica? E não tem. Então a gente tem aí uma soma, talvez, desses dois municípios aí de 500 mil pessoas, sendo que Xangri-Lá tem pouquinho, né? No inverno talvez umas 20 mil, não sei. São 400, 500 mil pessoas para um atendimento muito pequeno, né? Assim, com uma deficiência. Isso é muito interessante, né? Que atende, então a gente consegue comprar roupa, consegue meio de transporte, eu não sei, não é uma coisa como Santa Catarina que você pode andar lá de graça no ônibus. De culinária, eu acho que a gente está super bem, né? Um bom tempo atrás, eu moro aqui desde 2000 e quase 17 anos, eu não vou saber fazer o cálculo,
Então, 17 anos atrás, precisava jantar, a gente ia até Porto Alegre, pegava o carro, comia lá e voltava para dormir aqui. Não que a gente não gostasse do house ou do Rio, mas assim, esses encontros nos restaurantes, encontros em bares, que é uma coisa muito comum em Porto Alegre, Canoas, por aí afora e outras cidades do Brasil, a gente não tem isso, a gente ainda talvez esteja num papo aqui muito bitolado, talvez, né, de falar somente de, sei lá, arquitetura de alto padrão e tal, arquitetura só para rico, né, e a classe média baixa e os outros, o que essas outras pessoas estão fazendo, né, então aonde elas almoçam, tem restaurante? Não tem, né, tem barzinho? Talvez não olha para lá também. Eu sei que essas coisas, elas também dão um excelente resultado, porque lá, eu não estou dizendo que é sempre assim, mas infelizmente no litoral acho que a gente tem aí um giro civil, que a gente tem essa capacidade minha, né, de torcer para ter mais loteamentos do que condomínios, para tentar solucionar essas questões do comércio, né, enfim, da loja na rua, da gente se encontrar num bar, essa coisa que eu tenho em Porto Alegre. Então eu trabalho em Porto Alegre sempre, 50% da minha semana é em Porto Alegre, então eu tenho essa vivência lá e aqui, é uma diferença muito grande. Sim. Né, ontem eu passei até, não sei se foi ontem, anteontem, estávamos eu e o Guilherme numa cervejaria, triste, né, no térreo do nosso escritório, e a gente deve ter ficado até madrugada lá conversando, uma coisa super tranquila. Não que a gente não possa fazer isso aqui, a gente vai para o Roubadinhas, vai talvez ali para algum centrinho próximo da CPE e consegue fazer, mas é só no verão, né? No inverno a gente não faz. E isso dificulta os encontros da própria população como um todo, né? Eu acho que isso, eu também sou natural de Santa Cruz, vim morar aqui 5 anos e pouco, quase 6 anos, e realmente é um ponto que eles se relacionam na cidade, né? Porque, de fato, falta daqui a pouco uma centralidade. Às vezes tu vai numa cidadezinha pequena, do interior, tem a praça central da cidade, né? Todo mundo vai lá, tem um barzinho, tem o pessoal que vai tomar chimarrão e tal, aquela coisa toda. E às vezes isso falta um pouco dessa centralidade, né? Falta um pouco desse local de encontro, né? Então, acho que é realmente um ponto bem importante. Perfeito. O que eu acho que é bem interessante, por isso até é legal o Blas ter falado primeiro, porque esse olhar de quem vem de fora é diferente do olhar de quem é natural daqui, né? Acho que está melhorando muito essa questão, né? Se fosse há 15 anos atrás era Sim. muito pior, né? Tá evoluindo. Mas o que acontece basicamente é que essas coisas vão melhorando sempre a partir da iniciativa privada, né? Por exemplo, o hospital. Nós vamos ter um hospital em Capão da Canoa com 70 mil metros quadrados. Um mega hospital, vai atender todo o litoral aqui, vai ser uma estrutura super bacana que com certeza vai trazer muitas pessoas para morarem aqui, né? Ele aconteceu a partir da iniciativa da APS, que comprou aquele terreno, viu esse potencial, teve inclusive dificuldade para conseguir aprovar, né, aquilo. E se não fosse essa incorporadora ter esse olhar, a gente não teria esse hospital que é uma iniciativa que veio a partir da iniciativa privada. Então, acho que esse é o ponto assim que se a gente conseguir evoluir, vai fazer bastante diferença para frente, né? Porque Capão da Canoa, por exemplo, o nosso plano diretor, apesar de ele ter assim microcirurgias, ele é o mesmo plano de 2003, se eu não me engano. O zoneamento e tudo mais, que são as coisas mais importantes, né? Então, são 23 anos sem atualizar o plano. A gente estava falando aqui do quanto a cidade mudou em 23 anos, né? Antes de 2003, se eu não me engano, grandes modificações mesmo é 77. Então, assim, prazos muito longos para se sentar. E, além disso, né, começando onde
para onde elas vão ser direcionadas para atender, para daqui a pouco ter distribuição de centralidades, como o Blas estava falando, não ficar tudo concentrado, né? Isso precisa ser construído. A iniciativa pública é que precisa dizer assim, olha, a gente tem uma previsão que daqui 10 anos, mantendo esse crescimento, a cidade vai estar com um público X, que a gente vai precisar de mais hospital, aonde que a gente quer que incentivar que aquilo aconteça, né? Gastronomia, serviços, precisa existir incentivo para, a partir disso, a iniciativa privada atuar e fazer a parte dela, né? Então, são pontos importantes, assim, eu acho que para a cidade crescer bem, essa questão, por exemplo, de loteamento, condomínio. Se vocês pegarem hoje plano diretor de Capão, Xangri-Lá, né? Incentiva muito mais fazer um condomínio do que um loteamento, porque um loteamento precisa ter uma rua muito mais larga, precisa ter uma estrutura, tu precisa doar para a cidade, se eu não me engano, para te conseguir estruturar algo e fazer aquilo crescer, precisa ser incentivado, né? Então, quero ter mais loteamento. Eu também concordo que, principalmente no tecido da cidade, é bem importante, né? Por exemplo, o Maquiné, eu já acho legal. Uma das situações que eu acho legal ali em Maquiné é que os locais onde estão sendo desenvolvidos esses condomínios, eles não estão no tecido da cidade, são uma área já retirada, né? Então não vai comprometer esse crescimento aqui. Xangri-Lá, Capão já tem uma preocupação um pouquinho maior nesse sentido, né? Então, eu quero ter mais loteamentos, bairros abertos, eu incentivo isso, né? Acredito que é por aí o caminho, mas precisa ter muita discussão, enfim, trazer a comunidade, trazer os profissionais para essa discussão. E o que eu posso dizer é que eu estou à disposição aqui para contribuir no que for, no que eu puder aqui, né, nesse debate. Perfeito, muito obrigado. Entendendo, então, a gente entendeu o cenário hoje de Capão da Canoa, acho que é muito importante para a gente ter esse papo, né, a gente entender aonde a gente está, né, até para depois a gente falar um pouquinho sobre onde a gente quer chegar também como a cidade. Falando um pouquinho sobre arquitetura, né, que eu acho que é algo que é em conjunto aí com essa ideia de empreendimentos e também da produção arquitetônica que a gente tem aqui, né. A arquitetura como valor, né, como um produto de qualidade. Na opinião de vocês, a arquitetura, ela vende? Aonde que ela realmente muda o jogo no empreendimento? Acho que podemos começar por ti aí. Assim, a arquitetura é bem importante porque quando se contrata um arquiteto para um empreendimento, pelo menos em tese, se contrata uma discussão, né? Então se discute o empreendimento antes de se fazer o empreendimento. Acho que esse é um grande valor do arquiteto, né? Como um agente ali, né? Ele vai provocar o empreendedor, vai provocar discussões ou novos olhares, né? Foge um pouco assim de só o valor econômico, né? Então, a partir disso, acho que já é um grande ganho para o empreendimento. Acho que esse assim, é a principal contribuição. Depois é uma resposta ao tempo, ao terreno, enfim. Essa questão, né? A gente fala muito no escritório sobre isso, de que o ideal é que esse conjunto, muito obrigado, esse conjunto de profissionais, ele deveria trabalhar junto, né? Então, um arquiteto, se a gente voltar, sei lá, 50 anos atrás, eu não estava aí, mas se tinha um grupo decidindo essas coisas, né? Então, pessoas que vão para fora, viajam para outros lugares do mundo, enfim, visitam cidades que são exemplos, né? Realmente referências para voltar e construir alguma coisa que seja interessante aqui para o local. Então, provavelmente eu lembro que eu estive em um evento da ACAI que teve alguns membros que têm uma experiência maior, né, com o mercado. Eles viajavam para lugares do mundo que tinham cidades realmente assim relevantes,
né? Não Dubai, Miami, enfim, mas cidades que realmente funcionavam, né? Então, tanto na questão para procurar uma boa arquitetura, para se adaptar ao litoral, quanto para fazer edifícios e esse desenho urbano, né? Então, o legal da praia, que é uma cidade do interior, apesar de ficar, né, aqui, é uma região costeira, ela não é uma metrópole, né? A gente não pode olhar e enxergar ela como uma metrópole, é diferente. Então, quando a gente vai fazer um projeto e nos perguntam qual que é a tua ideia, eu quero isso, eu quero aquele outro. Mas onde é a casa, né? Na serra, ela é na cidade ou ela é na praia, né? Então essas coisas elas são muito diferentes. E quando vai se estudar, compra um terreno super grande, é simples fazer uma malha, né? Qualquer pessoa faz isso num Excel, né? Eu vou dividir em células e vou fazer um terreno pequenininho, vou fazer um terreno um pouquinho maior, enfim, talvez não dê tanta margem, mas eu vou conseguir casas melhores, enfim, a gente pode agrupar, e assim se faz hoje, né, construções dessa maneira. Então, se a gente volta um pouquinho no tempo para algumas incorporadoras, acho que até você falou no Mário Quintana, né? Não conheço muito o trabalho de urbanismo, né, para condomínios, mas se a gente volta no tempo, né, assim, não estou falando dos empreendimentos atuais, mas sempre tem esse estudo estratégico, né, de divisão dos lotes. Então, se o arquiteto está de fora e ele aparece só lá na frente, é mais complicado. Sim. Né? Quantas pessoas aí já chegaram no escritório maravilhadas, comprando terrenos de esquina, que gastaram o que não tinham inicialmente, e a gente descobre, a gente sabe de cor, a gente informa, né, que a gente só pode fazer a casa super recuada, porque é 3 de um lado, 4 do outro, 5, e daí não pode construir assim, e aquela construção que era para ser uma construção de 300, 400, 600 metros quadrados, e não tem espaço porque o arquiteto, né, não participou nem do lançamento, provavelmente, né, dessa concepção urbanística, que é muito importante, e nem da escolha, né, enquanto se procura um terreno. A gente faz algumas vezes no escritório algumas assessorias estratégicas antes de fazer. Assim como a gente estava falando, né, esse meio da construção de edifícios, às vezes faz inúmeros estudos, projetos, até chegar num produto ideal. Né, e porque não é feito assim com os lotes também. Né, então ele vem quase que pronto, isso aí é isso que a gente tem, não há margem, e o arquiteto vem depois, fica um pouco mais complicado. Né? Não que a gente não tenha capacidade de fazer um projeto bacana assim. Os empreendimentos que tenho participado foram desenvolvidos urbanístico e arquitetura, né? Então a gente já entra lá no início do processo, né? Com a área nua ainda, desenvolve primeiro todo o desenho urbanístico, depois entre aspas, né? Porque o trabalho ele não é linear, né? Então, se desenvolve a arquitetura. Muitas vezes o urbanístico já nasce pensando em como ele vai receber uma arquitetura e às vezes o oposto, enfim, tudo depende muito do local, né? Mas o Mário Quintana, você comentou, ele trabalhou em muitos condomínios aqui do litoral, trabalha ainda, né, com arquitetura, e ele trabalhou muito em parceria com o seu Rodolfo Fork, que era um arquiteto urbanista muito bom. Esses empreendimentos mais interessantes que a gente tem, que até hoje são interessantes, foram projetados em uma parceria dos dois ali, né? O Fork no urbanístico e o Mário Quintana na arquitetura. Esses são nossos pais aí nessa área. Jéssica, já me fala aí o que dentro da lógica de um empreendimento imobiliário, aonde que tu vê que agrega, aonde a arquitetura agrega mais valor hoje? Tipo, nessas fachadas diferentes, na planta baixa, plantação, nas áreas comuns, ou realmente é na experiência do cliente, do usuário?
O que hoje, por exemplo, quando alguém vai querer um empreendimento, entende que seja o ponto principal, assim, que a arquitetura está agregando valor aí? Assim, num condomínio, principalmente, né, não que num prédio também não seja, mas um condomínio tem mais espaço para se desenvolver um conceito, né? Então acho que num condomínio o conceito é muito importante, né? Já desde o início lá no urbanístico, depois essa linha se segue até a arquitetura, existia ali uma linha conceitual, qual é o cenário que se deseja criar, desde o caminhar pela rua até utilização dos clubes, enfim, né? Já num prédio a escala já muda um pouquinho. Já. Muitas vezes num prédio a planta abaixo do apartamento é tão ou mais importante do que o conjunto da obra, né? Porque o uso é no dia a dia, é ali dentro, né? Então acredito que é mais nesse sentido. O prédio, ele também não bem importante frisar que não adianta se trabalhar um conceito que está interessante e que ele é vazio, né? Então esse olhar lá na escala humana e depois esse desenvolvimento que vai acontecendo super importante. Eu acho que o arquiteto é fundamental nisso, né? Esse olhar humano, essa capacidade de chegar num local, numa área que ainda não tem nada ali e visualizar como que vai acontecer uma pessoa caminhando, o percurso, o que é mais interessante. Sempre o objetivo final é a vivência, né? A melhor vivência, as pessoas quererem estar ali e permanecer ali, né? Sabe que essa questão do percurso, ontem a gente, finalzinho do dia, voltando de Porto Alegre, a gente passou numa casa em Gravataí, e estava eu e meu colega, e a gente ficou por lá umas 2 horas, naquelas casas e assim, tinha um pôr do sol bem legal, não dava vontade de sair, de ir embora. Estava muito interessante, e a gente estava comentando, né, e sempre fala sobre isso, é um assunto recorrente, como esse percurso, né, a linha do observador, ela é muito importante. Se a gente volta na faculdade, nas primeiras cadeiras, o básico é saber desenhar uma perspectiva, né, onde a gente tem ali a cabecinha, né, isso acaba, em certo momento, a gente vê que é esquecido, né, em algumas construções. E nessa casa, tendo aí 15 anos e o Guilherme um pouquinho mais de experiência com o projeto, a gente acaba fazendo ali essa modelagem, né, a gente, tudo certo, leva isso para o computador, né, coloca tecnologias, enfim, e num pequeno erro, num mover ali, num orbit de um SketchUp ou de qualquer, eu acho que está ficando bom assim, e a gente acaba se esquecendo de que a gente tem que sempre olhar essa construção de baixo e não de cima, né? Embora hoje uma imagem de drone viralize, ninguém olha de cima, a não ser Deus, ninguém olha de cima. É importante a gente saber que essa planta superior ela está organizada e que se a gente subir a câmera aqui as coisas estão alinhadas, né? Mas muitas coisas estão na nossa consciência, a gente sabe que está certinho, né? A gente vê algumas vezes, não é sempre, né? Tirando os casos da boa arquitetura, a gente vê, como a gente fala mais para viralizar, e se esquece totalmente desse observador, do morador, né? Então, às vezes eu sou um cara um pouco mais crítico, tem que ficar às vezes um pouco mais quieto, mas eu falo, né, dessas coisas. Hoje a gente tem aqui uma construção como essa aqui, ela é simples e bonita, dá para dizer, porque ela cumpre com o seu objetivo. Ela tem uma varanda, tem uma escala, ela não tem um pé direito triplo. Se chover, obviamente a gente vai ter que ir todo mundo lá para dentro, né? Mas ela tem uma escala, então a gente sabe que o tamanho da janela está adequado, que passa luz, enfim, não é uma janela de 30 metros, né? As portas passam as pessoas. Então, são coisas que hoje, né, nessa nossa profissão, muito também de observador, né, porque não adianta a gente só
projetar, produzir e não olhar para aquilo que a gente fez ou não olhar para aquilo que existe. Então, é muito forças do Sul, quanto, sabe, Belo Horizonte, São Paulo, Rio e por aí afora, a gente tem excelentes referências. A tradição foi se desenvolvendo, né? E se isso a gente faz hoje e olha, observa para tentar reproduzir ou corrigir ou até, né, com o intuito de evoluir, essa arquitetura que está se fazendo hoje, ela vai ser reproduzida, alguém vai tentar evoluir ela também no futuro. Digamos, se o meu filho hoje, que tem 6 anos, se ele for arquiteto um dia, eu espero que ele olhe as referências corretas para que ele consiga ter repertório suficiente para conseguir reproduzir direito isso depois, né? Mas e se ele não for informado, né? E se ele não for o filho de um arquiteto que diz, vai por aqui, não vai por ali, né? E se ele for para um outro caminho e observar coisas que não são legais, ele vai no futuro reproduzir essas outras coisas. Então a gente cria um bolo e um efeito dominó, cascata, enfim, super perigoso para o futuro, né? Então, sim, aqui no litoral, acho que a gente tem uma grande oportunidade de construir muita quantidade. Nessa tua questão, o que para ti hoje define realmente um bom projeto, uma boa arquitetura? Além da estética, né? A gente está muito acostumado a vincular a arquitetura, mas além disso, o que define realmente um bom projeto? E o que é hoje tipo inegociável numa boa arquitetura, na tua concepção? É relação. E daí relação com várias coisas. Conosco, esse afastamento, né, que a gente tem daqui para conseguir enxergar a fachada. É uma relação da casa com o terreno, a relação dessa construção com o vizinho, que a gente escuta aqui, talvez deva estar bem longe, né? Então o meu professor, a gente fala sobre essa relação de proporção, relação de cheios e vazios, né? O Maurinho falou no início ali da conversa que eu era um artista. Às vezes está escrito lá artista visual, mas eu digo que eu sou um entusiasta, eu desenho desde criança, aprendi a observar, a pintar, enfim, fazer essas coisas. Não que eu não estude arte, mas nunca fiz uma faculdade de artes. Então, desde pequeno, eu aprendi a observar, né? E a gente vê que em bons produtos, em coisas que são interessantes, bonitas, elas têm uma certa proporção e uma certa relação também com as outras coisas, né? Então, o nosso celular, ele é bonito porque ele está aqui, né? Se eu colocar ele lá dentro da casa, a gente não percebe ele, né? Um edifício, se ele tem 2.000 metros de altura, em comparação com edifícios de 3, ele tem uma relação, né, com esses outros que talvez seja totalmente desproporcional, né? Então essa coisa da arquitetura que a gente trabalha sempre no escritório com muito cuidado assim e diligência, relação com as outras coisas. E a gente não tem só essa dimensão, tem a relação do investimento, da construção, a relação do uso, quem vai usar, né? Nem todo mundo é casado com marido, mulher, filho, cachorro. Né? Programa de necessidade de cada um desses terrenos, né? Por mais que eles sejam iguais, muitas vezes em condomínios, a gente vê muitos terrenos iguais, mas isso não quer dizer que o programa de necessidades daquilo ali vai ser igual. Então não dá pra gente ficar repetindo casas iguais, né? A gente tem que pensar, acho que nesse contexto. Muito legal. Vamos agora ir para o nosso... né? E acho que a gente já falou bastante, na verdade, sobre cidade, mas eu acho que a gente pode fazer uma pincelada final aí em relação a isso, né? E vamos, acho que fazer uma provocação ali, né? Identidade e qualidade urbana. Como é que a gente consegue fazer isso, né? Se a gente tem isso hoje, né? A gente tem a paisagem, a gente tem uma certa qualidade, né? Como tu mesmo falaste, acho que a gente tem uma praia que tenha uma estética que a gente é agradável, que a gente gosta em alguns momentos,
mas a gente tem essa lagoa maravilhosa aqui atrás, né? A gente tem essa Serra do Mar, a gente tem todo esse visual, a qualidade do vento também, né? A gente fala muito, o colega ali estava falando, né, que gosta de vir para cá por causa do vento, dessa brisa do mar, e eu de fato acho que isso é algo muito bom, né? Mas a depender da quantidade de paredões que a gente fizer por aí, talvez isso se perca. Não sei, a gente pode pensar um pouco nisso aí. Posso começar? Claro. Aqui eu vou me intrometer um pouco. Claro. Então, além dessa questão das artes, eu sou um entusiasta do paisagismo, não sou paisagista. Sou quase um jardineiro, dá para dizer, estou aprendendo bastante. E algo que me toca desde criança é essa questão da vegetação, da natureza e da paisagem. Então, fechado. Obviamente o do escritório é aberto, mas no meu perfil, de vez em quando, as coisas que eu publico, além de coisas com as crianças, projetos, é alguma coisa referente à vegetação. Mais minha. E eu faço então essa viagem aí de ida e volta a Porto Alegre toda semana, trabalho lá, em Caxias também. E eu vivo muito tempo na estrada, e toda essa quantidade de horas, que é no mínimo 8 horas, são as horas não mais divertidas que fazer projeto e conversar com as pessoas e com a minha família, mas é uma das coisas mais prazerosas que tem. Então, coloco ali no carro uma música que seja legal. E se eu pudesse ter um carro do Google que eu pudesse fotografar todas essas coisas, depois publicar. Então a gente tem um cenário aqui natural, espetacular. Essa área da lagoa é muito bonita, né? Apesar do nosso mar ser um pouco mais drástico, né? Um pouco mais duro, ele também, em alguma certa proporção, ele é uma coisa muito daqui, né? Que a gente deve respeitar. Então, quando a gente vai fazer um projeto de paisagismo, eu lembro que quando eu fiz na Lagoa da Pinguela, ali a casa do Green Sales, a cliente disse, eu contrato uma floricultura. Eu disse, não, deixa que a gente vai fazer o projeto. Legal. Vai contratar um paisagista, vai ter uma floricultura que vai trabalhar conosco. Tinha conversas muito interessantes com a Liele, que é uma paisagista local aqui, e a gente viajava, parecia dois malucos, e conversando, e eu dizia, olha, o que a gente precisa de paisagismo? É uma caizuca, uma figueira, né, uma bougainville? Não, a gente precisa de um manacá. Qual que é a vegetação nativa de Maquiné? É mato, é pampa, né? Então, se a gente está implantando aquela casa na beira da lagoa, não tem por que a gente colocar um pinheiro, né? Uma oliveira que venha de quilômetros de distância, por mais que tenha seu valor, e é uma coisa viva e a gente deva valorizar, né? Não é uma coisa para fazer espetáculo, né? Para a gente viver, e tem toda uma questão, né? Da natureza, de comunicação, enfim, daí eu vou começar a viajar. Mas eu lembro que eu falei para ela, não, a gente vai trazer o capim que tem logo depois da lagoa, aquele banhado, e a gente vai trazer esse capim para dentro do pátio e vai fazer uma pequena transição, e essa transição vai ser aos poucos, né? Sai do capim, vai pro gramado, essa grama é um pouco mais comercial, digamos, né? Mas isso seria um mínimo de respeito com o nosso bioma, né? Então eu fiquei impressionado quando eu fui no loteamento Santorini, e eles têm um espaço, né, assim, que tem um gradil, que tem uma área nativa, onde tem ali, certo, cobra, tem de tudo um pouco. Então, de um lado, a gente não quer ter aranha dentro de casa, a gente não quer ter cobra, morcego, sei lá, outros pássaros, mas é algo tão interessante, né? E se a gente não precisa sair do país nem do estado para olhar que isso seria uma coisa muito normal, muito natural, e a gente, em vez de reprimir e comprimir essa área natural, a gente expandir de alguma forma, né? Nos pisantes, nos meios fios, né? Como aquela
aquele canal de um certo perfil lá de Instagram que pega sementes rústicas e vai, né, colocando aí pela cidade. Então, eu não daria nada certo dentro de uma secretaria de planejamento, porque eu investiria em paisagismo nativo, certo, né? Isso, obviamente, talvez tivesse uma boa repercussão, mas nem sempre é o que o comercial, né, talvez exija, né, palmeiras, oliveiras, enfim, outras plantas que sejam mais que elas tenham uma estética, digamos assim, mais chamativa, né? Talvez para alguns empreendimentos, em outros locais tudo bem. Então eu sou bem muito crítico, porque eu nasci em Novo Hamburgo, morei uma grande parte da minha infância em Estância Velha e acampava, ia no mato, passava, era, sei lá, às 6 da manhã, eu preferia matar a escola, né, aula na escola, e acampar com 8 anos. Então eu vivi no mato, sei da qualidade de vida que a gente tem quando a gente está próximo à vegetação. A gente não vai ter isso dentro de um condomínio, né, mas esse recanto que a gente tem aqui, que algumas vezes, né, pode-se dizer que é só para alguns ricos, talvez, para quem tem realmente dinheiro para comprar, né, um tipo de vegetação. Essa aqui não, aquela é mais barata, aquela lá a gente, cambuinha, é uma coisa barata, é nativa, mas se a gente conseguisse de alguma forma deixar, né, essas plantas um pouco mais acessíveis, a gente conseguiria criar, né, microbiomas dentro das nossas casas. Então quem for no nosso escritório, na Galeria 733, até a gente só dá para fazer propaganda. A gente vai ter um evento de arte que a gente faz anualmente, que é o Galeria 733 Open Air. É uma exposição que eu faço lá anualmente. A gente vai estar na 4ª ou 5ª edição esse ano. E ela é feita nos jardins da minha casa e do escritório. Então lá não é um bioma, é um jardim simples, mas assim que tem esse cuidado em preservar uma coisa muito local. Então, acho e que talvez isso é também importante. pensar no paisagismo como para ser utilizado também, né? Porque para sombreamento, né? Para criar microclimas talvez um pouco mais agradáveis, né? Porque a gente querer só botar palmeira ou só plantas muito ornamentais que não dão sombra, que não dão nada, num local que tem muito calor, às vezes tem muito vento, né? A gente tem que pensar um pouco mora nisso. na praia, né? Então, Exato. as pessoas que estão na praia querem sombra e água fresca. A água fresca às vezes tem, né? Mas a sombra que não tem. Então é super complicado, né? Começar a pensar um pouco mais nesse ponto. Bem legal. Jéssica. Não, eu estava aqui aprendendo, até esqueci qual era. Uma baita aula aqui com... Mas, assim, um ponto interessante, algo para melhorar a cidade. Tem como a gente crescer, né? Sem perder a paisagem. A cidade de Capão Xangri-Lá investir, por exemplo, Criciúma eu sei que tem, Porto Alegre também deve ter, uma área que até me fugiu o nome agora. Minha memória é péssima. Parque Esponja? Não, uma estrutura municipal onde ali não seria viveiro, que viveiro é de aves, né? Um horto, isso, um horto. Que é super legal para quais são as espécies adequadas, que vão crescer bem, que são nativas, que também não vão estourar calçada, etc. e tal, né? Que se cria lá e se distribui, se planta na cidade, se leva as pessoas que têm interesse em ter esse paisagismo em casa, tem essa opção, super legal. É legal porque eu ando pelos gardens aqui, a gente conhece praticamente todos, e a grande maioria, desde a Úrsula, que eu não sei se está aberta ainda, eram praticamente laboratórios de plantas para, né, viveiros para testar plantas aqui. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos e vinha veranear em Imbé, a minha mãe dizia, na praia não dá nada porque só tem areia, né? E a casa da minha avó tinha de tudo. Tinha de pitanga, abacate, manga. E ela, não digo que a minha avó provou, mas tinha de tudo. Então, os próprios viveiros, né, que a gente tem hoje, os gardens, eles funcionam como laboratórios. Eu acredito que daria sim para fazer. E eu até ia te perguntar, né, com essa experiência, eu posso fazer perguntas para ele? Claro. Sobre essa experiência na construção de edifícios, né?
Em Porto Alegre, a gente tem prêmios, enfim, brasileiros por causa da vegetação natural, né? Ruas que ganharam prêmios, enfim. A gente talvez tenha prêmios em Capão da Canoa e Xangri-Lá que eu desconheça, mas nunca é relacionado à vegetação, ao meio ambiente, né? Também desconheço, acho que não. Então, vamos botar uma árvore por lote, É. né? Porque aqui que o pessoal diz, esse ponto ele é um ponto morto, não dá nada certo. E facilmente a gente observa que a pessoa esqueceu do ponto, né, aquela ninguém vai falar, a não ser que foi pedido em casamento ali, né, ou sobre de alguma coisa especial. Sempre vai ser debaixo de uma varanda, com uma parreira, com um pergolado, uma coisa um pouco mais baixa, né? A minha casa foi feita numa garagem, e o pé direito do segundo pavimento tem 2,17 m. E eu, com a minha altura, que não sou um grande arquiteto, eu ando tranquilamente. E por quê? A gente lá tinha uma limitação de altura por causa do telhado, mas a gente passa dormindo, deitado, talvez circulando, mas é incrível a gente sair de um ambiente que a gente está acostumado, incrível a diferença, né? De que a gente está acostumado a viver com uma escala mais humana de 2,20, 2,30, 2,40 e entrar num ambiente que é um galpão nos deixa muito mal. E isso mexe lá no inconsciente, a gente não sabe, né? Quantas vezes que a minha filha saiu de casa, passou um final de semana, e aí, pai? E aí, Júlia, o que tu fez? Eu passei o dia em casa brincando com a fulana. Tá, mas por que não foram na grama? É tão bonito aquele pátio. Eu não consegui mexer a porta, porque a porta tinha 6 metros de altura. Sim. É muito interessante pensar na parte do paisagismo, principalmente quando nós estamos falando de casas, e pensar nas cidades também é muito importante, tanto pela questão de qualidade do ambiente, mas também na questão da sustentabilidade das cidades, né? Porque a gente viu agora acontecer essa questão das enchentes, por exemplo, e começou algumas discussões que a gente vê. Tive a oportunidade agora há pouco de ir para Curitiba, como tem parques pensados sendo parques esponjas, regiões realmente para ser permeáveis, né? Para que não haja situações catastróficas, né, como aconteceu aqui. É claro que isso aí é um acúmulo de várias situações, né, para ter chegado nesse tamanho todo, mas de fato são questões que a gente tem que começar a pensar, né, no nosso litoral, porque hoje a gente vincula a praia muito à natureza, a praia, a lagoa, a serra, etc. Mas a gente tem que preservar isso de uma maneira adequada, né? Eu tinha algumas outras perguntas aqui, mas eu também não vamos nos alongar. Acho que a gente falou bastante coisa sobre vários pontos. Mas eu queria fazer uma pergunta final, e depois a gente vai fazer um quizinho para vocês responderem rapidinho. Mas uma pergunta final aí para o nosso debate, para a gente trocar essa ideia. Pensando que a arquitetura vai liderar esse desenvolvimento do litoral, como é que vocês pensam no nosso litoral em 2030? Qual é a ideia que vocês pensam 2030, 2040, daqui a um tempo? Como é que vocês pensam o nosso litoral para o futuro? Pensando que a gente vai conseguir pensar numa cidade estruturada ou não, mas como vocês gostariam de ver a nossa região? Acho que 2030 está muito em cima, tu está muito otimista, né? Eu falei 2030, depois eu falei 2040, tá, para ir um pouco mais além. Só para descontrair um pouco. 2040, vamos lá. Vamos torcer que, por exemplo, esse plano de Capão tenha um bom desenvolvimento e traga coisas interessantes. Eu acho que o litoral tem muito futuro, né? Eu vejo com um olhar otimista assim, o litoral. Porque tem esse interesse, as pessoas acredito que querem vir morar aqui, tem um modo de vida que está sendo modificado, né? A forma de trabalho, que eu acredito que também vai trazer as pessoas muito para cá.
as coisas, para se engajar nisso, participar e ter uma cidade com mais qualidade. Acho que um bom caminho é esse caminho que o Blácio comentou, de se da perspectiva da vegetação, né? Tu comentou os parques, é algo muito interessante. Criciúma é uma cidade, não sei se vocês conhecem aqui, uma cidade que tem parques muito legais e que a gente poderia investir muito aqui em parques. Parques são equipamentos muito interessantes assim para a qualidade de vida da cidade, né? Por exemplo, para não ficar só devaneando, nós temos aqui do Rossi, mais ou menos até Capão da Canoa, todo um eixo central dessa avenida que daria um parque maravilhoso, né? Esse parque ativaria coisas muito legais que o Blácio sente falta, porque se esse parque tem toda uma estrutura para as pessoas fazerem esportes, frequentarem, ele vai trazer para frente dele um restaurante, para o Blácio ir lá tomar o shopping dele no final de tarde, né? Então as coisas começam, assim, são como o Jaime Lerner falava, né? São pontos que tu começa a trabalhar, investir, e aquilo vai gerando novas melhorias, o próprio cuidado das pessoas por exemplo, precisamos fazer um banheiro na beira-mar para atender uma carência da população. A gente pode ir lá e fazer um banheiro, beleza, está atendendo. Só que foi feito pensando na maior economia possível, né? E que não tem uma qualidade de desenho, que não é agradável, que não é interessante para a paisagem. O que provavelmente vai acontecer ali, né? Vai começar a juntar sujeira, as pessoas não vão cuidar, vão depredar, não vão utilizar porque não é agradável. Isso começa a gerar toda uma onda negativa, enquanto que o contrário começa a gerar coisas positivas, né? Por exemplo, tem até um documentário, acho, no Netflix, dos banheiros públicos no Japão, né? Que é feito um concurso de projeto, cada banheiro tem uma temática muito interessante, é quase um evento, né? Tu ir num banheiro público. Por que ele é tão cuidado, tão bem limpo? Existe uma estrutura, claro, né? Não sei se é a prefeitura ou como é lá, que faz uma manutenção, mas eles não dariam conta se as pessoas não cuidassem, se as pessoas não tivessem um carinho por aquilo. Como se gera carinho cuidando da estética, né? Então acho que é um bom caminho, se a gente ir por aí a gente vai bem. A importância nesse sentido até do mobiliário urbano, do equipamento urbano, valorizar uma estética de algo que vai ficar por muito tempo, porque vai ser um investimento, provavelmente não vai ser barato, é extremamente burocrático fazer qualquer tipo de pública, né? Então por que não já pensar num equipamento melhor estruturado ou que possa agregar outros serviços, né, que as pessoas consigam utilizar melhor? Você falou aqui desse eixo central, né? Valão. Eu conheço de valão, né? Então é a nossa Highline Park aqui de Capão. É algo que eu até falei uma vez pro Vinícius ali do escritório, vamos fazer um projeto e a gente vai entregar e vamos esperar 50 anos, né? Mas assim, como tem muita coisa acontecendo e o litoral está deixando de ser apenas, né, uma cidade de veraneio para as pessoas virem realmente morar, trabalhar, enfim. A gente tem diversos clientes de diversas profissões que ficam aqui um período, né, e vão até Porto Alegre, fazem essa ponte, né, semanal, e é uma coisa super tranquila, a estrada também super segura, organizada. Eu acho que deixando de ser somente um local para veraneio, tem como a gente eu digo como um todo, né, dentre uma administração pública quanto privada e com o apoio de todos esses profissionais. A gente tem arquitetos, tem urbanistas, né? A gente está falando de urbanismo aqui, eu não tenho a prática com urbanismo, né? Dá para fazer alguns cortes depois, né? Nessas perguntas depois, mas eu acho que pode ser uma forma muito bem organizada. Eu uso o valão como um espaço de parque, então eu caminho, fica ali a 60 metros da minha casa, eu caminho na volta, tem quero-quero, tem de vez em quando algum morador de rua que está por ali, e eu até converso com os caras, é uma coisa bem divertida.
porque a casa deles é uma casa na árvore. Então é um espaço muito interessante. Obviamente tem sérias consequências, né, a gente criar um outro eixo de comércio, mas já existe, né, algumas pessoas tentando construir algumas coisas, mas essas construções não são construções comerciais, parecem casas, então tem uma coisa um pouco desregrada, assim, realmente, né, a gente pode ter um tecido urbano bem inscrito, fácil, talvez, né, de colocar um plano para funcionar, mas as próprias construções, a arquitetura é um outro plano, né, que isso tem que ser planejado, não pode ser de uma maneira desmedida, né, não que isso esteja ocorrendo, mas eu acho que pode ter uma organização, sim, para a gente ter alguns parques lineares e funcionar como a Praça do Raul, que as pessoas vão lá e ficam, né, debaixo das árvores. É uma coisa super normal, como uma cidade qualquer deveria ter, né? Bom, eu acho que esse papo daria um outro talk, né? Porque é realmente muita coisa para a gente conversar. Mas eu acho que a gente explanou várias questões aí muito interessantes que eu acho que vai ficar na cabeça do pessoal aí. Legal. E eu vou fazer um quiz rápido com vocês, que eu vou falar uma frase e vocês só finalizam, tá? Tem quantos segundos para responder? Rapidão, cara. E depois eu vou abrir pro pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, né? E pra gente encerrar, tá bom? Jéssica, eu vou fazer pra ti primeiro, pode ser? Vamos lá. Hoje, o maior erro de um empreendimento no litoral é? Não olhar o entorno. Legal. Boa. Uma decisão de projeto que mais aumenta o valor percebido do produto. Comigo também? Também, todas são pra ti agora. Ah, tá. Não porque a gente está falando nisso, mas é uma tendência muito positiva. Espero que deixe de ser tendência e vire um programa. É essa proximidade da natureza, né? Tanto em verticais também, levar a natureza, subir a torre, né? As pessoas querem ter esse contato. Perfeito. O que define um empreendimento de sucesso em uma frase? Arquitetura, arquiteto. Perfeito. Um conselho para quem quer empreender no litoral hoje, em arquitetura? Assim, no litoral, você está falando em empreender, está falando um empreendimento, uma incorporadora, né? Tem que consultar o mercado, assim. Não dá para vir aqui empreender com as tuas próprias ideias e cair de paraquedas, né? Consultar o mercado, entender o mercado, digo o mercado imobiliário mesmo, né? Acho que é um primeiro ponto bem importante. Obrigado. Agora pro Blácio. Vamos lá. Uma casa de alto padrão nunca pode abrir mão de ser o que ela se propõe, ser uma casa. Perfeito, tu que sabe. Resposta é tu. O maior erro em projetos residenciais hoje é? Olha, com certeza, para mim, atualmente, diante aí de Instagram e chat, qualquer pergunta? O maior erro em um projeto em um projeto residencial hoje é? É fazer uma casa para ser um espetáculo do que para servir de moradia. Legal. Show. O que diferencia uma casa bonita de uma casa realmente boa, de uma boa arquitetura? Dá para falar mais sobre isso? Claro, claro. É porque uma frase é só uma palavra difícil. Muita gente chega no escritório, assim como os outros arquitetos aqui, né, chegam perguntando, ou falando, eu quero uma casa bonita, mas também tem que ser funcional. Eu não gosto de coisa bonita que não é funcional. Ou a gente nunca teve ninguém que disse, eu não me importo com estética. Até tem, né? E quando as pessoas perguntam, a gente conversa, né? A gente muito trabalha essa questão psicológica para entender eles primeiro, para depois a gente conseguir projetar. Então, eu acredito que não tem como a gente desassociar uma coisa bonita de funcional. Eu vou pegar o celular de novo. O nosso celular, ele é bonito, ele é funcional. O meu carro, ele é bonito e é funcional.
na medida que ele deixa de ser funcional, ele perde valor. E eu vou vender ele e ninguém vai mais querer. Ele vai baixar o preço. Né? Então ele deixa de ser bonito e funcional. E tem uma última coisa, né? Eu falo sobre isso, a estética sempre vai importar. Eu não sou a pessoa correta, talvez, para falar assim, academicamente, sobre estética, mas todos nós penteamos os nossos cabelos quando a gente levanta. A gente gosta de coisas bonitas. Né? A gente se maquia, eu não, mas a gente tenta se vestir, né? Assim como tem a questão natural, sei lá, de pássaros, dança do acasalamento. A coisa da beleza é algo muito complexa para ser discutida dessa forma, né? Mas eu acredito sim que não tem como a gente desassociar uma coisa que funcione para ela ser bela. Então, se uma casa ela é bonita, ela funciona. Se ela só funciona, depende da opinião ou quem está avaliando, se essa pessoa tem recurso, né, tem assim, domínio de arquitetura, ela nunca vai ver que essas coisas andam separadas. E uma última coisa que algumas vezes a gente fala, né, todo mundo diz que uma pessoa simpática é bonita. Então, talvez isso responda também muitas outras coisas, né? Tu não vai dizer que uma pessoa é simpática, mas ela é feia. Não, né? Meu celular, esse sofá é simpático, né? Mas é feio. Não. Se ele é simpático é porque ele é bonito, né? E ele funciona. Então, eu acredito nisso. Uma palavra que define arquitetura de qualidade. Quer falar uma frase também? Pode falar. Não tem problema. Arquitetura de qualidade. Cara, eu acho que essa questão, para mim, uma arquitetura de qualidade, essa questão de relações. Relação com o entorno, a escala, aquilo que ela se propõe, né? Então, se a gente fizer um edifício institucional para alguém que quer veranear, não funciona. Né? Se a gente fizer um casario com coluna jônica nos dias de hoje, não funciona. Se a gente fizer uma casa com pé direito triplo para alguém que não pode pagar o pé direito triplo, não funciona. Perfeito. Eu queria abrir para perguntas. Alguém queira falar alguma coisa, queira perguntar alguma coisa para os colegas aí, para mim também. Alguém quer fazer uso da palavra aí? Então tá, pessoal. Baldi. A gente quase escapou. Pessoal, a gente cansou o pessoal já. Meu nome é Valdir Ronza, sou engenheiro civil, estou um pouquinho estranho no ninho aqui, né? Trabalhei basicamente em manutenção em hospital, tá? E eu vejo assim, eu queria que vocês colocassem para nós aqui a diferença que a gente hoje vive numa casa 8, 10 horas, 12 horas por dia, enquanto a gente vive no carro 3 horas por dia, para nós aqui. E a gente vê assim a diferença de tecnologia embarcada numa casa, uma tecnologia embarcada num carro. Hoje a gente não admite mais um carro sem direção hidráulica, sem abertura de janelas automáticas, não é o Fuca de antigamente, que era a manivela, tá? Sem freio a disco, etc. E num carro, quando a gente fala com o corretor que tem janelas automatizadas, e te pergunta como é que eu faço o controle, no máximo é motorizado, que não é automatizado. Então, por que isso não está indo para esse conceito indo para as residências e para os apartamentos? Tá? Essa seria a minha pergunta. Posso responder? Eu acho que eu poderia responder essa pergunta pensando uma visão do lado da construção,
e outra com relação ao que se propõe uma casa. Então, quanto à construção, por exemplo, a gente tem inúmeras queixas, termina uma casa. Se termina uma casa hoje e ela, como a gente assistiu um cliente recente, entra fumaça para dentro quando vai fazer churrasco. E ela tem goteira quando chove. E tem umidade ascendente nos primeiros 6 meses. No escritório a gente trabalha, né, a gente tem diversas formações, né, no nosso grupo aí de 7 arquitetos. 3 formações são em patologias. A gente trabalha evitando patologias desde o início da construção. Mas nem sempre a gente consegue evitar, porque existem diversas questões que dificultam, né, essa execução perfeita, que pode estar relacionada a uma má informação do próprio vendedor, do fornecedor, uma falha de produto, um mau uso de produto. Mas eu sempre comento com os clientes sobre isso. A gente admite que a nossa casa entre goteira e que ela verta água. Mas se a gente compra um carro de R$1 milhão, né, de um cliente nosso talvez, vou comprar um carro de R$1 milhão, Deus o livre, entrar água quando a gente passa pela poça d'água. Não entra água dentro. Agora, e a gente está falando de um automóvel de R$1 milhão. Se a gente comprar um Fusca bem cuidado de R$60 mil, ele também não entra água. E se a gente comprar um Uno de R$10 mil, ou um Uno doado por alguém, um Uno 95, não sei se existir, ele também não entra. Né? Então, por que a gente admite que a casa pode não funcionar, né, e um carro não? Então, ou seja, a gente tem um produto com um valor agregado muito alto e não consegue entregar o mínimo muitas vezes. Né? Eu não estou dizendo que isso é geral, mas é o que acontece. E a casa, ela, qual que é a proposta da casa? A gente se proteger, a gente dormir, descansar, poder comer e, né, ter família, né, enfim, socializar. Então o uso da casa é para isso. Então, se a gente volta muito tempo lá nas cavernas, as nossas casas eram cavernas, e depois de cavernas elas foram cabanas, e das cabanas a gente foi criando chalés e outros tipos de construções que foram evoluindo, né? Tem um livro muito interessante que qualquer arquiteto deve ler, que é o livro de Vitruvius, que ele é uma bíblia, um livro escrito há muito tempo, e eu me divirto rindo alto à noite sobre o quanto essas pessoas, né, que não eram profissionais, eram carpinteiros, se preocupavam com a construtibilidade e como a gente deveria construir bem uma casa, para não ter goteira, ela alta do chão, ou palafitas, dependendo, né, da nossa região. Então, hoje eu não vou dizer que a gente faz tudo errado, mas que há muita pressa para entregar, talvez, um comercial muito forte, e o básico, que é entregar a moradia, uma coisa super simples, que é habitar, a gente não entrega. Mas há um investimento gigante, e por um foco muito consumista, de investir e dar muito mais valor para um carro, para um automóvel, né? Quanto a automação ou não residencial, se a gente for falar de uma casa em São Paulo ou em uma metrópole, a gente pode falar sobre automação, ar-condicionado, né? Algumas dificuldades aí que a gente tem na cidade, por ela estar super saturada e não ter árvores, ter poluição, a gente acaba aí precisando de tecnologia para aliviar, né, essa coisa ruim. Mas a gente vive, se a pergunta é relacionada
as construções do litoral, nós estamos em casas de praia, né? E as nossas melhores referências no mundo, e daí não vou dizer que eu sou um estudioso, mas lá na faculdade a gente estuda um pouco sobre o básico de tudo. As melhores casas costeiras são na Argentina, no Uruguai, na costa de Portugal, talvez Chile, enfim. Existem excelentes casas no Brasil afora, em regiões costeiras, né, que são excelentes exemplos. Então ela não precisa de ar-condicionado, porque ninguém pintou de preto. A gente tem 40 graus hoje, talvez amanhã. A gente está com radiação ultravioleta a 12, né, com esses picos dos eventos do Sol. E para uma casa, mas que tem um pé direito duplo, a gente vai precisar, daí sim, de tecnologia. Então uma casa de praia, que ela se propõe apenas a abrigar talvez uma parede super sofisticada revestida de mármore, porque a gente está na praia, não digo do nosso, né, um cara muito exigente, não que a gente não possa ter, né, não que eu não tenha algo em casa que eu goste muito, mas o valor ele vai estar no jardim, na alvenaria, no telhado, no beiral. E acredito que hoje, mesmo estando em 2026, a gente tem uma alegria de morar no litoral sem precisar de tantos recursos, né, tecnológicos que gastam muita energia. Eu vou botar de tudo, eu vou gastar 1 milhão em automação, em piso aquecido, porque realmente é frio. Mas a gente conseguiria solucionar tudo isso sem precisar investir, mesmo que a gente tenha a placa fotovoltaica, né? Mesmo que se tenha outros tantos sistemas tecnológicos, eu acho que a gente não precisa fazer isso em uma casa de praia. O que eu vejo também é a gente vincula muito também a tecnologia a essas questões de automação, etc e tal, e eu acho sim importante, porque eu acho que o mundo realmente mudou muito, a internet das coisas, todas essas questões que a gente precisa pensar. Mas às vezes o que eu sinto falta em algumas casas é da tecnologia da arquitetura mesmo, que vem ao encontro do que tu estava falando, né? A gente pensar nas melhores... Eu me lembro no colégio que eu estudei, era um colégio de... sei lá quando é que foi construído aquele prédio, nos anos 50, 60, eu acho. E tinha aquelas janelas guilhotina, onde tu podia deixar bem projetada, não vai exigir tanta tecnologia do que a gente vê hoje, de automações muito fortes, ar-condicionados mesmo, e etc. Para combater desconforto, exatamente. A tecnologia hoje que ela vem muito para combater o desconforto, exatamente. Jéssica, acho que tu finaliza essa parte. Tá, o pessoal já deve estar de saco cheio da gente aqui, né? Não, acho que também, assim, só respondendo rapidinho ali a questão, eu acredito que assim, tem uma diferença, né, entre acho que por que a arquitetura não consegue trazer a tecnologia que tem na engenharia automobilística, por exemplo, é porque a gente ainda faz as coisas muito artesanalmente, né? Então não existe uma modulação, não existe... Nos Estados Unidos, por exemplo, já existe mais modulação. Então, assim, existe, por exemplo, padrões de janelas, de portas que se usa em todas as casas e o que ela vai ter identidade é em outros elementos, mas existe muita repetição, né? Então, industrialização, resumindo, né? A nossa arquitetura, principalmente no litoral, mais ainda, né? É quase zero industrializado, né? Tudo é artesanal, tudo é sob medida. E enquanto for assim, a tecnologia não entra. Acho que a tecnologia tem questões positivas, né? Ela não pode ser para solucionar o erro do projeto, como o Blas falou. Mas se o projeto está muito bem organizado, está estruturado, está funcionando bem em termos climáticos, não está gastando um monte de energia que não precisaria gastar, tem tecnologias que seriam legais para o dia a dia, que já estão aí, mas que para acontecer isso, acho que a gente tem um caminho a evoluir, de industrializar mais, e às vezes a gente tem uma construção muito cara no Brasil em função desse... Acho que existe assim um desejo
pelo exclusivo, tudo tem que ser exclusivo, né? Essa janela é só dessa casa, essa porta é só daqui e tal. Coisas para se pensar, assim. Só complementando a minha fala, não que a gente não tenha que aplicar tecnologia, Sim, né? claro. Porque é algo que, como nós está designado a trabalhar sempre para inovar. O inovar não necessariamente é gastar, né? A gente ser responsável e ser sustentável. Então, a gente faz hoje casas, por exemplo, unifamiliares, que o invólucro, a área externa, ela é de alvenaria, uma alvenaria que protege do calor, esquadrias, enfim, mas internamente ela tem muita tecnologia em steel frame, em talvez revestimentos, né, que dissipem melhor o calor quando é necessário, que protejam mais. Então, não que a gente não tenha que ter inovação ou tecnologia, é um pouco diferente, né? A gente talvez foi para um caminho de falar de tecnologia para combater erros de conforto térmico, enfim, ou de gastos exagerados em revestimentos e outros materiais que não seriam tão necessários no litoral. Mas realmente, né, se a gente for pensar na tecnologia nessa construção mais seca, hoje a gente tem muito desperdício, né? Desperdício de bloco cerâmico, de concreto, fora de, assim, concreto aparente. A gente ouviu uma notícia esses dias sobre talvez uma maior fundação aí do Brasil, do estado, com uma quantidade gigante de concreto armado. Talvez seja a gente pode dar um prêmio para a concreteira, para o engenheiro, mas para algo em Capão da Canoa, né, algo muito específico aqui para uma região de praia, né, a não ser um edifício muito importante, institucional ou para o governo, talvez seja um gasto um pouco desnecessário, né, e a gente vê isso em várias áreas da construção, né, então acho que a gente consegue, de certa forma, economizar, direcionar bem esses investimentos em tecnologia, sim, né, até para a gente evitar desperdícios não só de material, mas desperdício de coisas, né, que é uma coisa muito comum para nós. Talvez seja prático, tendo toda uma mão de obra muito especializada aqui no litoral, fazer uma construção ruim, porque a gente tem os pedreiros. Tendo essas discussões, né? Eu acho que nós somos profissionais que trabalhamos aqui e a gente tem essas vivências, né, do dia a dia, e eu acho que é muito legal a gente falar sobre esse assunto, né? Acho que muita gente do Rio Grande do Sul fala muito sobre o litoral, sobre vários assuntos, várias questões. Muita gente dá certo também pelos profissionais daqui que vivem esse dia a dia e vivem essas questões. Quando a gente for pensar no litoral, a gente não pode só pensar no litoral. Pode viver, pode ter estrutura, né? A gente está vendo muito crescimento. A gente está vendo, sim, equipamentos importantes chegando aí, hospitais, alguns pontual, mas eu acho que sim, cabe a gente pensar num planejamento mais a longo prazo, centralidades e locais que a gente utilize, que facilitem o encontro das pessoas e não se isole as pessoas em locais diferentes, né? Às vezes tu tem um monte de gente morando aqui, mas às vezes ninguém se encontra justamente por causa de condomínios, de coisas muito separadas, né? É o trabalhador que tá lá num ponto, ou o cara que vai no centro, o cara que vai na praia. Então são coisas muito diferentes, e uma cidade, para ela funcionar bem, eu acho que ela tem que ter encontros mais recorrentes, né, na minha opinião. Mas é isso, muito obrigado por tudo, obrigado a todos, e eu acho que a gente continua aí para bater um papo. Tá bom. Aí todo mundo está liberado agora. E eu queria agradecer os nossos convidados pelo compartilhamento, né, de experiências e conhecimento. E lembrar que todas as quintas-feiras teremos um Talks mais de Porto Alegre, que vai falar sobre arquitetura de luxo. Então são todos convidados.